Nessa aula vamos falar sobre eletroanalgesia. Olha só que interessante alguns conceitos que a gente precisa entender. Seria correntes terapêuticas que contribuem para o controle da dor. Olha o termo que eu estou usando, hein? Controle da dor. Eu vou até colocar mais um sinônimo nessa brincadeira, colocar também modulação da dor, né? Um termo bastante utilizado, porque o objetivo, né, é favorecer a modulação da dor. Vamos dizer que são modalidades terapêuticas não farmacológicas que contribuem para a modulação da dor. Então, acho que é uma definição legal aí de eletroanalgesia para a gente iniciar o nosso bate-papo. Porém, TNS aqui no nosso país, aqui no Brasil, virou sinônimo de eletroanalgesia. Ah, mas não existem outras correntes, professor, que podem também favorecer a modulação da dor? Claro que sim, a corrente interferencial é uma delas. Até a corrente russa, dependendo dos parâmetros que a gente coloca, pode favorecer a modulação da dor. Então existem outras correntes terapêuticas que favorecem a modulação da dor, porém, na aula em questão, a gente vai abordar especificamente a eletroestimulação nervosa transcutânea, a TENS ou a TNS. E para você que está achando que TNS era uma coisa só, pode tirar o cavalinho da chuva, né? TNS, ele vai além de ser apenas uma modalidade. Olha só, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 modalidades de TENS, da TENS, para a gente discutir nessa aula, né? Então ela vai muito além do que ser apenas uma modalidade. Olha, essa é uma dúvida muito comum, tá? Durante as aulas que eu ministro, né? As pessoas às vezes buscam, né, treinamentos achando, não, mas é uma coisa apenas, é uma modalidade apenas. Não, vai muito além do que uma modalidade. Então, a TENS, ela tem aí algumas opções de modalidades que eu vou trabalhar em formatos de protocolos para a gente conseguir discutir clinicamente. A parametrização, então a gente vai discutir a parametrização, a gente vai discutir a indicação dessas modalidades e qual o mecanismo de analgesia de cada modalidade, para depois, numa outra aula, a gente, obviamente, exemplificar por meio de demonstrações, tá, práticas. Então, bora lá. A TENS convencional, conhecido também como TENS de alta frequência, nós recomendamos, aí baseado, obviamente, em literaturas, uma frequência de 80 a 150 Hz, uma largura de pulso de 80 a 150 microsegundos e a intensidade trabalhando num linear sensitivo. Olha os conceitos das aulas anteriores aparecendo, né? Então, é importante aí para quem não conseguiu, né, assistir às aulas anteriores, entrou numa outra sequência, que tente, né, rever as sequências anteriores, porque vai ter um entendimento muito mais bacana desse conteúdo. Bem, a TENS convencional, ela pode ser indicada para dor aguda e para dor crônica. A gente vai entender melhor o porquê e os praquês, tá? Mas fazendo um contraponto com a TENS convencional, que também é conhecida como TENS de alta frequência, nós temos a TENS acupuntura ou TENS de baixa frequência. Então, na baixa frequência, a frequência é de 2 a 10 Hz, que eu sugiro aí para vocês. A largura de pulso de 150 a 300 microsegundos e a intensidade num linear motor. Só que presta atenção no que eu vou falar. Se a frequência é baixa, esse linear motor obrigatoriamente vai promover uma fibrilação. Então vamos deixar claro isso aqui, né? Que é um linear motor com fibrilação. E
A tensacupuntura a gente utiliza aí preferencialmente para dor crônica, mas a gente vai visualizar aí durante essa aula outras possibilidades. Então vamos lá, deixa eu pegar uma sequência aí para que vocês consigam entender o propósito. Há muitos anos atrás, década de 90, quando tinha uma aula, né, de modalidades da TENS, geralmente o professor falava o seguinte: olha, TNS convencional, você vai trabalhar com frequências altas, largura de pulso baixa, limiar sensorial, e nós utilizamos para dor aguda, porque a TENS convencional, ela vai agir na teoria das comportas como justificativa, né, analgésica. Então a gente aprendia desse jeito. Só que vocês vão perceber que tem algo a mais. Na tensacupuntura de baixa frequência, uma frequência baixa de 2 a 10 Hz, uma largura de pulso de 150 a 300 microsegundos e o limiar motor com fibrilação para dor crônica. E a tensacupuntura vai atuar no mecanismo de analgesia de liberação de beta-endorfina. Muito bem. Então, até aí tudo faz sentido. O tempo passou, estudos foram sendo realizados e aproximadamente 15, 18 anos, tá? Nós temos aí vamos dizer assim, evidências mostrando que a TENS convencional também libera opioide endógeno. Então, também existe liberação de opioide endógeno por meio da TENS convencional. Só que no caso eu tenho liberação de dinorfinas. Então começaram a sair trabalhos, né, em modelo animal e depois em humanos, mostrando que no líquor e no sangue, após a aplicação de TENS convencional, libera dinorfinas como um opioide endógeno. Então é importante a gente lembrar que as dinorfinas e a beta-endorfina são opioides endógenos, são substâncias endógenas, são substâncias liberadas pelo organismo que tem como uma das finalidades contribuir no controle da dor. E a TENS potencializa tudo isso. Então essa é uma informação importante. A gente falava de usar TENS convencional em dor aguda e a tensacupuntura em dor crônica, mas hoje esse conceito também se ampliou. Eu não estou dizendo que mudou, mas ele ampliou. E eu quero que vocês prestem atenção para entender minha linha de raciocínio. Bora lá. A beta-endorfina, ela age num receptor chamado de receptor mi-opioide. Olha a letra micron do alfabeto grego de novo, tá? Então, o receptor mi-opioide é onde age a beta-endorfina. Esse receptor mi-opioide é um receptor onde age alguns medicamentos que são utilizados para a modulação da dor. Então, codeína, gabapentina, morfina, tramadol, são substâncias que agem nesse receptor opioide. Então, se um paciente chega agora aqui para eu atender, e ele, na história clínica, relata que está fazendo uso de um desses medicamentos para controle da dor, não é interessante eu usar o modo acupuntura, porque ele já está tolerante a essa via de receptor Mi.
Então, no caso, mesmo sendo uma dor crônica, eu recomendo, a literatura recomenda a utilização da TENS convencional. Porque na TENS convencional, com a liberação de dinorfina, a dinorfina age num receptor chamado de receptor delta opioide. Então, para você que está anotando, né, esse símbolo é o do delta e esse símbolo é o do Mi. Então, essa é uma das justificativas para a utilização. Claro, numa dor aguda, você trabalhar com um limiar sensitivo faz todo sentido. E aí você poderia parar para me perguntar, mas professor, qual a sensação do paciente? Se no convencional eu tenho uma frequência alta e uma largura de pulso baixa, ele tem uma sensação de formigamento. Então a sensação que a corrente promove é uma sensação de formigamento. E no TENS acupuntura, e na TENS acupuntura, como a frequência ela é baixa e a largura de pulso é mais alta, a sensação é uma sensação de batida. Uma sensação como se fosse uma agulhada, uma batida. Então aqui a sensação ela é uma sensação de batida. Vou pôr entre aspas, né, para caracterizar aqui que é a sensação. E aí você poderia levantar a mão e perguntar assim, mas professor, por que os caras batizaram de TENS acupuntura? Por que esse nome? Por que o batismo de TNS acupuntura? Por conta da liberação de endorfina. Eles perceberam que esse parâmetro liberava endorfina. E aí na acupuntura, né, por meio de agulhas, por meio da utilização, a acupuntura da medicina tradicional chinesa, também está comprovadíssimo a liberação de beta-endorfina. Então, vamos batizar com o nome de TENS acupuntura, só para vocês entenderem a justificativa, né, do batismo. Agora tem mais algumas coisas que chamam a atenção aqui, e que eu gostaria de conversar com vocês. Em relação à modalidade acupuntura, essa fibrilação, eu falei para vocês que representa uma contração trêmula em aulas anteriores. Então, a fibrilação representa uma contração trêmula. Essa contração trêmula, ela é interessante para favorecer um estímulo à microcirculação. Então, se eu tenho uma contração trêmula, a microcirculação é estimulada, os capilares são estimulados. E isso pode aumentar a permeabilidade do microvaso. E esse estímulo à microcirculação, ele pode favorecer duas situações. Ou a nutrição de um tecido, porque o capilar, né, ele tem essa característica anatômica de uma permeabilidade seletiva, então ele pode favorecer uma nutrição, ou ele pode reabsorver catabólitos, ele pode reabsorver toxinas. Então, pensando em reparo tecidual, eu posso explorar essa modalidade acupuntura, que fibrila. Ou pensando em reabsorção de toxinas, reabsorção de líquido, eu também posso explorar essa modalidade. Então, eu estou ampliando o leque para vocês nessa conversa. Tá? Deixa eu dar um exemplo. Recovery pós-treino, pós-jogo, pós-atividade física intensa. Você trabalhar com o modo acupuntura, fibrilando a musculatura, favorece esse estímulo à microcirculação, ajudando na reabsorção de catabólitos. E além disso, libera a beta-endorfina.
que é um opioide endógeno que traz uma sensação de bem-estar, que traz uma sensação de prazer, de bem-estar. Então, pense nisso na hora de prescrever a modalidade, porque essas justificativas é o que promove o controle da dor. Obviamente que nas demonstrações práticas eu vou procurar dar mais exemplos clínicos, tá? Então a gente vai procurando também nas aulas de demonstrações trazer mais exemplos clínicos para vocês. O modo breve intenso. O modo breve intenso ele trabalha com uma frequência alta de 200 a 250 Hz. A largura de pulso também alta, de 200 a 400 microsegundos. E uma intensidade que vai atuar num limiar nóxico tolerável. Essa modalidade ela é indicada para desativação de pontos gatilhos e espasmo muscular. Então, desativação de pontos gatilhos e espasmo muscular. É uma técnica que eu particularmente uso bastante na minha prática clínica, tá? E a gente vai, obviamente, também intensificar esse conhecimento nas demonstrações práticas. Mas cabe ressaltar que a justificativa fisiológica para desativar esse espasmo é favorecer a fadigabilidade da fibra muscular. Quando eu trabalho com alta frequência, quando eu trabalho com altíssimas frequências, eu favoreço demais a fadigabilidade das fibras musculares. E isso, para desativar o ponto gatilho, é um prato cheio, né? É essencial, tá? Então eu vou deixar essa informação registrada e quando a gente tiver aula de demonstração prática, a gente vai conseguir verificar isso, entender melhor o porquê disso. A gente também vai aproveitar para discutir sobre posicionamento dos eletrodos nessa demonstração. Vamos partir agora para a modalidade burst. Então a modalidade burst, que é essa daqui, vou puxar aqui uma seta. A palavra burst, o termo burst significa sequência de pulsos. Sequência de pulsos elétricos. Então, esse é o significado da palavra burst. Se eu pegar um gráfico aqui, ó, e desenhar a corrente, como que o burst funciona? Ele vai ter uma sequência de pulso durante 1 segundo, e 1 segundo ele não vai passar nada. E depois, de novo, durante 1 segundo, eu vou ter essa sequência de pulso. Então, o termo burst significa sequência ou trens de pulso. E quando eu posiciono o modo burst, o músculo, quando eu posiciono e habilito o modo burst, o pulso ele vai promover uma contração, um relaxamento, onde o momento de contração representa esse segundo que está passando corrente e o momento de relaxamento, o segundo que não está passando corrente. Ponto importante: a TENS convencional, a TENS acupuntura e a TENS breve intenso, eu vou ajustar de acordo com os valores dos parâmetros. Agora, no modo burst, eu tenho uma modalidade que eu preciso habilitar. Então, na maioria das marcas, o modo burst ele precisa ser habilitado. Esse é um ponto importante.
Quando eu ajusto o modo burst, acontece essa relação, né, de corrente passando em 1 segundo e corrente não passando em 1 segundo, porém, eu tenho também que ajustar no modo burst parâmetros de frequência, largura de pulso e intensidade. Então, a frequência do modo burst eu recomendo de 100 Hz a 250 Hz. Algumas marcas, essa frequência já vem fixa em 250 Hz e você não consegue modificar. A largura de pulso eu recomendo de 200 a 400 microsegundos e a intensidade num limiar motor. E é claro, nesse caso, como a frequência ela é mais alta, eu tenho um limiar motor que promove uma tetanização. Então você observa mesmo, né, uma ação de bomba. Parece que o músculo está contraindo e relaxando muito rápido no modo burst. Professor, eu queria saber qual é a indicação do modo burst. Eu vou usar o modo burst para quê? Você pode usar para duas situações. Você pode usar para espasmo muscular, ou você pode usar como uma estratégia de drenagem venosa, retorno venoso. Quando eu falo de drenagem, eu estou falando de retorno venoso por conta dessa ação de bombeamento. Então, isso é o mais comum de acontecer. De novo, o modo burst precisa ser habilitado. Curiosidade: algumas marcas chamam o TNS Burst de TNS salva. Salva. Por que salva? Sequência. Uma salva de palmas é uma sequência de palmas. Uma salva de tiros é uma sequência de tiros. E aqui eu tenho uma salva de pulsos elétricos, uma sequência de pulsos elétricos. Então também é algo aí para vocês levarem de informação dessa aula. E, por fim, nós temos a modalidade VIF, que assim como o burst precisa ser habilitada. Então a primeira pergunta que eu preciso responder: o que significa a sigla VIF? VIF vem de variação de intensidade e frequência. Então, quando eu habilito o VIF, o meu paciente ele não tem a sensação idêntica durante o tempo de aplicação. Quando eu habilito o VIF, o paciente ele vai ter uma variação da amplitude de corrente, que é a intensidade, e uma variação da frequência. Vamos entender isso numa interpretação gráfica. Então eu tenho aqui um gráfico A, e nesse gráfico A nós vamos representar a variação de intensidade. Então vamos lá. Olha o pulso elétrico, ó. Subindo e descendo. Obviamente que depois ele vai subir e descer de novo. Então a intensidade vai aumentando e diminuindo, aumentando e diminuindo durante todo o tempo de aplicação. Então essa é a variação de intensidade. E o gráfico B, eu vou representar esquematicamente a variação de
frequência. Então, no gráfico B, ó, a frequência se repetindo mais vezes em 1 segundo. E aqui, menos vezes em 1 segundo. Para que usar o modo VIF? Na década de 90, a gente falava assim: use o VIF para evitar o princípio de acomodação. Use o VIF para minimizar a acomodação. É uma coisa óbvia. Se a sensação da corrente muda em relação à intensidade, mais fraco e mais forte, se muda em relação à frequência, formigamento e batida, obviamente que tende a ficar um pouco mais difícil de acomodar, mas acomoda. O tempo passou, novas pesquisas saíram, e a gente sabe que existe um desenvolvimento de tolerância aos parâmetros. Então, uma pessoa que faz um uso contínuo da TENS, ele tende a desenvolver uma tolerância aos parâmetros. Nossa, professor, mas a pessoa pode fazer o uso contínuo da TENS? Claro que pode. Da mesma forma que uma pessoa faz um uso continuado de um remédio, a pessoa pode fazer o uso contínuo da TENS para favorecer a modulação da dor. Não tem nenhum problema, isso é muito comum em dor neuropática, isso é muito comum em dor oncológica. E aí fazer o uso da modalidade VIF pode ser uma diferença para essas pessoas que fazem o uso contínuo da TENS, exatamente para não desenvolver uma tolerância aos parâmetros. Cabe ressaltar que o parâmetro intensidade já é um parâmetro que desenvolve essa tolerância durante o próprio atendimento. Toda hora a gente tem que ficar aumentando a intensidade. Mas isso pode acontecer também com os demais parâmetros. Então fica a dica. Se você tem uma situação clínica onde o uso continuado da TENS pode ser interessante, explore a modalidade VIF. Outra dica que eu quero dar em relação à modalidade VIF. A variação de intensidade em algumas marcas é chamado de amplitude modulada. Então, às vezes, vem lá, você aperta o botão da amplitude modulada e entra o modo VIF. Porque o que ele faz? Ele modula, ele cria pacotes com essa intensidade. E a variação de frequência, ela pode ser chamada de vobulação. Então, é um termo bastante comum também. Vobulação do aparelho. Putz, o que é isso, vobulação? O que significa? Nome difícil, vobulação com W. A vobulação é a variação de frequência. Aqui, eu acho que vocês ficariam com uma pergunta no ar, e que eu já posso responder. E o tempo de aplicação de cada modalidade? Olha, pensando na liberação de opioides endógenos, a gente tem tempos de aplicação aí que variam de 25 a 40 minutos. Pensando na liberação de opioide endógeno. Pensando no modo burst, que ele vai contrair e relaxar, aumentando durante a contração, né? O aumento do aporte de oxigênio, na drenagem, favorecendo a reabsorção de catabólitos. No modo burst, esse tempo de aplicação ele poderia ficar em torno de 20 minutos. No mínimo. No breve intenso, o nome já diz, né? Breve e intenso. A gente vai nas demonstrações práticas entender um pouco melhor sobre isso, prometo para vocês, mas o tempo de aplicação do breve e intenso ele vai variar de 4 a 10 minutos. Por isso o nome breve
e intenso porque ele trabalha com limiar NOS, com limiar mais alto, a tolerância mais alta. E no modo VIF, também tempos de aplicações aí que variam no mínimo de 20 minutos. Então essas são as modalidades de TENS. Com certeza deve ter dúvidas e curiosidades. Algumas serão tiradas nas aulas relacionadas à demonstração prática. Se não for tirado, nossos canais aí de dúvidas ficam, à disposição de vocês, tá bom? Forte abraço e até uma próxima.